literalmente. E era cravada aqui era cheio de coisas como fosse prego, né? Pontiagudo. E depois a pessoa era esfolada aqui para baixo. O ano passado eu estive na Inglaterra, fui no museu de cera, Madame Tussauds fala, né? E eu desci num porão e ali tinha os instrumentos de tortura da Idade Média feitos de cera, e os seres humanos feitos de cera, e lá, né, torturados. E eu vi uma dessas aqui, só que bem grande, e um ser humano assim, ser humano de cera, né? Ao contrário, envergado. Irmãos, isso aqui é uma coisa horrível, coisa diabólica. Se você ler como foi a morte dos discípulos, dos apóstolos, você vai verificar que só teve um dos apóstolos que morreu morte natural, que foi João. Mas o resto, irmãos, morreram de morte assim brusca mesmo. O apóstolo Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz, Paulo decapitado vivo, e os outros têm aí uma lista negra, ou seja, com respeito à morte deles, mas eles morreram na fé, eles morreram em Cristo. Irmãos, eu fico impressionado com esses mártires, pessoas que davam a vida, mas não abandonavam a fé. Já imaginou isso? Isso é cristianismo, isso é cristão mesmo, não é? Agora, você tem a mesma fé de dar a vida por Jesus, pelos princípios da palavra de Deus? Como vimos ontem, Sadraque, Mesaque e Abednego, os três permaneceram fiéis mesmo em face da morte. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar, e para isso nós precisamos de Jesus, e precisamos dele cada segundo da nossa vida. Eu disse no começo da semana que o mais importante nessa semana não é você saber quem é a besta, você saber sobre os 666 que vamos ver agora. O mais importante é você se apaixonar por Jesus e aprender a viver uma vida de comunhão com Ele. Amen. Porque é só Ele que vai te dar forças para vencer. Amen. Irmãos, nos momentos de dor, de lágrimas, sofrimento, é Cristo que é o seu consolador, é o Espírito Santo. Se você não se apaixonar por Cristo, não adianta. Você tem que aprender a amar Cristo. Eu vou dizer mais, irmãos, olha bem para cá agora. O maior desafio de um pastor é levar os seus membros a uma consagração diária com Cristo. Amen. Amém? Sabe por quê? Porque senão, irmãos, o orgulho toma conta. Senão o egoísmo toma conta. Aí um começa a falar mal do outro. Aí começa a ter rivalidades, facções, dissensões. E daqui a pouco, irmãos, o inimigo faz uma arruaça na igreja. Mas tem muita gente inteligente, tem muita gente que sabe das doutrinas, mas não é saber da doutrina simplesmente que nos leva ao céu. O meu caráter e o seu caráter precisam ser moldados à imagem de Deus. E isso, irmãos, é um milagre. E o milagre é feito aos pés de Cristo. Eu e você precisamos abraçar Jesus. Precisamos amá-lo e falar: Senhor, ajude-me a tratar os outros como o Senhor tratava as pessoas. Ajude-me a saber perdoar, a saber amar. Ajuda-me a andar a segunda milha. Ajuda-me a respeitar o pastor, um ungido do Senhor. E ajuda-me, Senhor, a amar o próximo como a mim mesmo, e a Ti acima de todas as coisas. Mas aí, irmãos, tem gente que é muito rebelde. Tem muita gente, irmãos, que tem um caráter que é espinhoso. Mas sabe por quê? Porque não se deixa moldar-se pela palavra. E a Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, você tem que se deixar ser santificado pela palavra. Ler, mas deixa ser influenciado por ela, para que você seja humilde e cristão, e corajoso. O cristão é corajoso para reconhecer que é um pecador e aceitar a Jesus como Salvador. Eu digo para você, irmãos, a maior tragédia de um cristão é ele não orar e não estudar a Bíblia, ou fazer isso em 5 minutos. É fácil fazer em 5 minutos. Se você faz em 5 minutos isso, parabéns. Mas eu digo a você, por que você não passa tempo aos pés de Cristo? Essas 40 madrugadas de oração que a igreja, vocês estão fazendo, parabéns.
A igreja tem se despertado, irmãos, para isso. Quando diz a palavra em São Mateus capítulo 7, 21 ou 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos hão de dizer-me naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não expulsamos demônios e não fizemos curas. Cristo vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Irmãos, Ellen White já disse para vocês, escritora adventista inspirada por Deus, ela faz o seguinte comentário bíblico em cima disso. A primeira aplicação desses versos é a você e a mim. Não é lá de fora. Porque quando falo eu não vos conheço, nunca vos conheci, é porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas para Deus na igreja, mas não temos um relacionamento pessoal com Ele. E o relacionamento pessoal com Ele é que você conhece Ele. Estão entendendo? Veja, para você conhecer uma pessoa, você tem que conviver com ela. Não é assim no casamento? Você não pode chegar na esquina e falar com aquele que eu vou me casar. Não. Nós vai cavar a sua própria sepultura. Né? Você tem que namorar, conhecer a pessoa, os pais da pessoa, a família, depois você se casa. E depois casa fala assim, ah, mas se eu tivesse conhecido direito. Mas em verdade, é o conhecimento. Nós temos que conhecer a Jesus e amá-lo. Com Jesus você não vai ter nenhuma decepção. Amém? Amém. Irmãos queridos, se de tudo você não aprendeu nada, mas você aprender a comunhão com Jesus e colocar em prática, eu digo a você, vale a pena ter vindo aqui. Por quê? Porque a comunhão com Jesus é que vai salvá-lo. Amém? Amém? Disse Jesus, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É conhecê-lo. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E o amor, irmãos, é o próximo. Quem não ama, não conhece. E para amar, tem que ter coragem, tem que conhecer a Deus. Irmãos queridos, os cristãos, eles davam a vida por Jesus, porque tinham uma comunhão com Jesus. Amen. Amém? Os cristãos eram mortos em arenas, queimados, mas tinha homens de fé que defendiam a palavra do Senhor, como vimos ontem. Irmãos, agora nós vamos avançar aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13 e vamos calcular o número da besta. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 16. Apocalipse, capítulo 13, verso 16. Apocalipse, capítulo 13 e o verso 16 em diante. Está escrito: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de mulher. Não é de mulher? Não. É número de homem. Ora, esse número é 666. Até aí. Vamos então aqui. Irmãos, existem duas coisas que são diferentes, mas se unem no final. Primeira, existe a marca da besta, ou o sinal, o selo. E existe o número. O número não é um sinal. O número identifica quem é a besta. Aí depois de identificar a besta, tem a marca dela, que é um outro assunto. Mas hoje vamos identificar o número da besta. Irmãos, olha aqui na tela. No panteão babilônico, o Deus menor era representado pelos 6, o Deus maior pelos 60, e a totalidade dos deuses da Babilônia pelos 600. Então temos 666. Olha aqui. O número 666 vem da Babilônia, vem do paganismo. Os antigos irmãos declaravam que Deus opera por matemática. Sua religião era um conglomerado de religião, astrologia, alquimia, ciência física e mental e matemática.
A antiga astrologia dividia o céu estrelado em 36 constelações. Estas eram representadas por diferentes amuletos chamados sigila solis, ou selo do sol. Esses amuletos eram usados por sacerdotes pagãos e continham todos os números de 1 a 36. Por meio dessas figuras, eles diziam poder predizer acontecimentos futuros. E tais amuletos eram usualmente feitos de ouro, visto amarelo ser a cor solar. Para serem conduzidos, eles eram envolvidos em seda amarela, supondo-se que o portador recebia desse modo os benéficos poderes que se criam emanar dessa joia. Aqui está um amuleto. Aqui, irmãos, ó, dessa parte, esses números brancos aqui contém números somente de 1 a 36, não passa disso. E se você somar aqui, dá o número 111. Se você somar nessa parte, dá 111. Se você somar assim, também dá 111. Então 111 nessa coluna e aqui também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui o número 666 calculado assim e calculado assim. Esse amuleto pagão, sigila solis, dá o número 666. A besta do Apocalipse, ela usa, na verdade, o número 666, porque envolve o paganismo. Querem ver? Irmãos, todo chifre pequeno que entra no poder de Roma, todo pontífice romano, ele tem esse título aí, chamado Vicarius ou Vicarivis Filii Dei. Esta frase significa vicário, filho de Deus. E esta palavra vicarius ou vigário significa substituto. Entendeu? Olha aqui, ó. Substituto do Filho de Deus. Jesus morreu morte vicária. Ele foi o nosso substituto. Então esta palavra vicarius ou vigário significa substituto. Como é vigário, filho de Deus, é substituto do Filho de Deus. Ou seja, uma blasfêmia. Será que aqui nós encontramos o número 666? Vamos lá? Irmãos, vamos calcular. Vamos colocar a palavra vicarius aqui, né, dessa forma, o filho ali e a palavra dei ali. E agora você vai me ajudar e vamos calcular em algarismos de onde vem a besta. De Roma. Em algarismos romanos. Vamos lá? O V em algarismos romanos vale quanto? 100. O I. O C. 100. O A. 0. O R. 0. E mais o I. 1. U. Agora eu quero ver. U. Olha aqui, ó. Faculdade. Escrito com? V. O U tem o mesmo valor que o? V. Que é 5. Antigamente existia fórum escrito com V. Entendeu? Então o U em algarismos humanos tem o mesmo valor que o V. Então é o 5, certo? Isso aí você pode ver tranquilo. E o S não vale nada. Vamos calcular essa coluna? 5 mais 1? 6. Mais 100? 106. Mais 1, 107. 112. Mais 5, 112. Agora vamos para cá. O F vale quantos? O I? O L? O I? E mais o I? 1. Temos aqui quantos? 53. O D vale quantos? 500. O E? Nada. E o I? Temos aqui 501. Vamos então pegar o 112 e colocar ali, os 53 aqui embaixo e os 501 ali. 2 mais 3, 5 mais 1, 6. 1 mais 5 mais 0, 6. E 5 mais 1, 6. Nós temos aqui o número 666, que é número de homem. E é o número que dá, no caso, aquele vicário. Tem outros nomes, gente. Generales de Interes, Latinos Rex Sacerdos, mas hoje eu vou ficar por aqui. E esse número é o número da besta, o número do chifre pequeno que identifica. Até aqui não é tanta novidade, que eu sei que vocês talvez já sabiam disso. Mas agora, irmãos, nós vamos passar algo muito forte.
Não sei se você está percebendo, mas aqui é tudo racional. Ninguém está aqui com emoção, para você tomar uma decisão baseada numa emoção. Não, é razão. Você está vendo, está comprovando, e você vai se decidir de acordo com o toque do Espírito Santo no seu coração e na sua razão. Amém? Você se lembra o que é blasfêmia? Vamos falar todo mundo junto? Blasfêmia é o quê? O homem se colocar no lugar de Deus. Irmãos, agora por favor não se assuste com o que vamos passar, mas é forte. Mas tem toda a fonte aqui. O chifre pequeno é a besta do Apocalipse. Olha só as blasfêmias mais fortes ainda. E o que vamos passar hoje não poderíamos passar no começo da semana, porque você não estava preparado para ouvir. Diz aqui, olha, o mestre supremo na igreja é o pontífice romano. Para haver harmonia, requer-se submissão completa e obediência à vontade da igreja e do pontífice romano, como ao próprio Deus. Nós, papas, ocupamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Léo, né? 8º, 20 de junho de 1894. Tu és o pastor, és o médico, és o governador, tal qual o mordomo, finalmente tu és outro Deus na terra. Papa Júlio II, 50º Concílio Luterino de 1512. O Papa é chamado Santíssimo, porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é o quê? Acabamos de ver aí. Substituto de Cristo, né? Olha aqui, vigário, vicários, né? Somente o Papa é o vigário de Cristo, que é a fonte de toda santidade. Está aqui a fonte do qual estamos mostrando isso aqui. Portanto, o Papa está coroado com uma coroa tríplice, como o Rei do céu e da terra e das regiões mais baixas. Olha aqui, tem muito ouro aqui, viu? Uma vez que os sacerdotes seguram o cetro dourado em suas mãos, o céu, cuidadosamente guardado, encontra-se aberto para eles. Eles podem ordenar lá com um poder que poderia melhor ser chamado onipotente. Todos os anjos curvam-se humilde e respeitosamente, abrindo o caminho, mesmo sabendo que os sacerdotes agora retiram do tabernáculo o Santíssimo, o Filho de Deus, fazendo com que ele desça ao altar. Páginas 11 e 12. Mas tu, sacerdote, toma o cetro na tua mão, aproxima-te da grande mestra, a natureza, durante a santa transformação e ordena: abaixo com esta e aquela lei. E sem a mínima contradição, ela obedece. Ou seja, a natureza obedece aos sacerdotes da igreja romana. Quão super-humano e grande és tu, ó sacerdote, como o Salvador, que ordenou ao vento e ao mar e andou sobre as águas agitadas. A última fase do poder ainda vem. O próprio Filho de Deus torna-se sujeito a ele, o sacerdote, e obedece-lhe até a morte, mesmo a morte de cruz. Falei que era forte. Isso aqui é blasfêmia pura, irmãos. Os anjos ali não são de Deus, né? Mas eles não, eles colocam como se fosse de Deus. Aqui é como se fossem os sacerdotes da igreja romana, e os anjos de Deus ainda se submetem a eles, né? É eles, isso que eles querem dizer. E conhecereis a verdade. E a verdade vos? Verdade. Irmãos, não sei quem conhece aqui um livro chamado Papa e o Concílio. Esse livro eu não tenho, mas já li algumas partes dele numa biblioteca, na verdade num sebo, a gente chama de sebo, onde você compra livros usados lá no Brasil. E esse livro, irmãos, foi escrito por um rapaz aí, é Jânio, não sei do que, mas a introdução foi feita por Rui Barbosa. E a introdução, ó, é isso aqui. Só a introdução do livro. E Rui Barbosa, irmãos, fala cada blasfêmia do chifre pequeno, que você fica espantado. Mas esse livro não está por aí, assim, à venda do jeito que a gente pensa. Porque é uma guerra entre o bem e o mal. O que estamos falando aqui, irmãos, é a mensagem apocalíptica, mostrando a você o caminho que deve andar. E se você não anda nesse caminho, você tem todo o direito. Mas Deus chama você para pertencer ao povo de Deus nos últimos dias da história. Eu pergunto, até aqui ficou claro? Você entendeu? Só uma pergunta. Pode perguntar. A
Aquele documento que o senhor apresentou agora, que o senhor mencionou as páginas, 11, 12, 15, 16... É da citação anterior. Ah, tá. Eu já entendi a sua pergunta. É da citação anterior que continua e as páginas são daquela citação anterior. Se você quiser, depois eu passo para você o slide. Aí você pode pesquisar mais detalhadamente onde você quiser. Irmãos, agora presta atenção aqui. Em 1798 terminou a grande supremacia do chifre pequeno ou do Papa. Houve um golpe mortal. Em 1798 houve a Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte enviou seu general chamado Napoleônico Berthier, e este Napoleônico Berthier aprisionou o Papa Pio VI na cidade de Valença, na França, e o Papa Pio VI foi morto, exilado. Foi dada uma ferida de morte na cabeça da besta. O papado ficou sem suas terras e sem o seu trono até o ano de 1929. Em 1929 a ferida mortal foi curada. Na verdade não chegou a ser curada 100%, mas começou a ser curada. Benito Mussolini e um cardeal chamado Gaspari, eles assinaram uma concordata devolvendo a Roma 44 hectares de terra, que hoje forma o Vaticano de Roma. Então a ferida mortal foi curada, como diz Apocalipse 13, verso 5, e a partir de então toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A partir de 1900, ficou 131 anos, irmãos, sem a supremacia papal. Então está aqui, ok. Por que estamos mostrando isso? É porque nos últimos dias, irmãos, o papado vai tentar dominar de novo. E como já mencionamos, há duas prioridades do Bento XVI, que é unir todas as igrejas e ele sendo cabeça. Segundo lugar, restaurar a guarda do domingo. E outra coisa, irmãos, não vai dar tempo para estudarmos aqui sobre a segunda besta do Apocalipse. A segunda besta tem tudo a ver com os Estados Unidos. E uma besta que vem do mar, que é o chifre pequeno, vai se unir com a besta que vem da terra. Mar simboliza povos, multidões, nações e línguas. E terra representa um local despovoado. Ou seja, uma besta vai promover a outra. A besta que vem da terra vai promover a besta que vem do mar. Promover de que forma? Vai fazer com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta. Ou seja, vai fazer com que todos os habitantes da terra aceitem o selo da besta. E esse selo vai ser implantado. Não é o número é de identificação, mas é o selo marca ou sinal da besta. E essa marca da besta, ela vai ser colocada na testa ou na mão direita. O selo de Deus, ele é só colocado na testa, não é em mão. Porque mão na Bíblia é símbolo de trabalho. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 fala assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há indústria, não há nada. Então mão é símbolo de trabalho. Deus nunca vai forçar você a aceitar o seu selo, mas o chifre pequeno ou vai colocar o seu selo na testa ou na mão direita. Ou seja, ou você vai acertar pela razão, ou vai ser forçado. Mas como assim? De acordo com a Bíblia, qual é o selo de Deus? Sábado. É o sábado. Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20. O sábado é o sinal, é a marca do Deus vivo. Amém? Amém. Se o selo de Deus é o verdadeiro dia de repouso, qual é o selo da besta? É um falso dia de repouso, que é o domingo. Então, muito em breve, o domingo vai ser imposto por lei. É por isso que a besta tem boca de leão. O leão é a Babilônia. E foi a Babilônia que impôs a obediência, a adoração e mais escultura, né, sob o efeito da morte. Então veja, muito em breve, a Babilônia moderna, do Apocalipse 13, o chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13, que vem da terra, vão se unir e vão impor a guarda do domingo. E ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. É aí, meus amigos, que a nossa fé vai ser muito mais provada. É aí que nós veremos quem serve a Deus e quem não serve, de forma assim bem mais clara. O mundo vai ser advertido com respeito ao verdadeiro sábado.
e com respeito ao falso sábado, que é o domingo. Eu digo uma coisa para você. Quando falamos em sábado ou domingo, não falamos simplesmente que dia guardar, mas falamos que Deus servir. Amém? Quero um exemplo? Abel e Caim eram irmãos. E quem que matou quem? Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Caim matou Abel. E veja, meus amigos, Deus pediu para os dois um tipo de sacrifício, de adoração, que era o sacrifício de um cordeiro. Abel foi obediente, pegou um cordeiro e sacrificou, e Deus aceitou. Caim disse: bom, o Senhor pediu um cordeiro, mas, o famoso mas, né? Mas eu acho, o famoso achômetro, eu acho que o Senhor, Deus, não vai se zangar se eu oferecer no lugar do cordeiro o fruto da terra, porque ele é o lavrador. Eu imagino que ele fez um cesto, irmãos, bonito, e colocou ali raízes, nozes, castanhas, banana, pera, uva, maçã, um monte de coisa gostosa, maravilhosa, e foi no altar de Deus, do Senhor, e falou: Senhor, de todo o meu coração é para o Senhor. E Deus aceitou? Não. Mas tinha veneno no fruto? Não. Tinha agrotóxicos? Não. Estava podre? Não. Por que Deus rejeitou? Muito bem, não foi o que Deus pediu. Irmãos queridos, Deus não pediu fruto, Deus pediu cordeiro. A salvação não está em fruto, a salvação está no cordeiro. A salvação não está no que você oferece, está no que Deus oferece. Nós temos que aceitar a oferta de Deus, que é Cristo. Meus amigos, Deus não pediu domingo, Deus pediu sábado. Por mais que o Senhor não fale assim: ah, Senhor, tudo bem, o Senhor pediu sábado, mas eu não consigo porque eu trabalho aos sábados. O Senhor não aceita a segunda-feira? O Senhor não aceita a quarta-feira, o domingo? Não aceita, porque a palavra de Deus que está em jogo, e a palavra de Deus não muda. Portanto, irmão, ser fiel ao sábado é ser fiel a Deus, e transgredir o sábado é transgredir a lei de Deus. É como Caim, rebelde, quer fazer a sua maneira, mas a maneira de Deus é melhor. Amém? Amém. Então, irmãos, muito em breve nós veremos outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu pergunto: e você? Você serve a Deus ou não? Eu quero encerrar, meus amigos, mostrando a você a perpetuidade da lei de Deus. Deus não muda. Ah, ok. O senhor estava aqui ontem, não? Ah, ok. Muito bem. Qual é o seu nome? Tânia. Nós mencionamos ontem, e vamos reprisar hoje, que o sábado não começa no meia-noite. Ele começa no pôr do sol da sexta-feira, né? E termina no pôr do sol do sábado. E as horas da sexta-feira à noite já são horas sagradas, onde nós não devemos trabalhar, nem comprar, nem vender, assim por diante. E no sábado, o dia inteiro, irmãos, seria bom de estudar como guardar o sábado, né? Amen. Seria muito bom. Porque uma vez a pessoa chegou para mim e falou: pastor, você toma banho no sábado? Eu falei: tomo. Alguém chegou para mim: pastor, você come no sábado? Eu falei: muito bem, você não me convida não, que você vê. Então tem gente que tem umas ideias assim, meio estranhas, né? Mas é o seguinte, irmãos, a guarda do sábado é a coisa mais linda que existe. É a coisa mais linda. Agora, nós temos que respeitar os limites do sábado. Questão de trabalho, né? Questão de culto, de pôr do sol, isso aí faz toda a diferença. Então, um outro dia, nós vamos, não sei se vai dar tempo na semana, mas estudarmos sobre como guardar o sábado, de acordo com o que Deus pede. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente faz está errado. E tem muitas coisas que a gente poderia fazer que não está errado. Basta a gente saber o caminho. Quem são os adoradores da besta? São aqueles que não têm o nome no livro da vida. Irmãos queridos, as pessoas que vão adorar a besta são aqueles que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro. E sabe por que não tem o nome no livro da vida? É porque essa pessoa não foi batizada. E para a pessoa ser batizada, ela precisa tomar a sua decisão. Ela primeiro precisa aceitar a
a Cristo Jesus, ela precisa se arrepender dos pecados. Ela precisa confessar os pecados e abandoná-los. Ela precisa, e sim, como disse a irmã, guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Aí sim a pessoa deve ser batizada, e depois do batismo, perseverar até o fim. Queridos amigos, eu e você sempre temos nas mãos o poder da escolha. Esta escolha Deus não viola. Você é livre para se decidir. Se você falar, pastor, eu não quero saber de batismo, eu não quero saber de oração, não quero saber de Bíblia, não quero saber de igreja, de sábado, você é livre. Mas você estará seguindo o seu próprio caminho, que é o caminho da perdição. Agora, se você falar assim, pastor, eu quero tomar uma decisão, eu quero me batizar, eu quero ter o meu nome no livro da vida do Cordeiro, eu quero aceitar Jesus, eu quero viver com Ele, aí sim, parabéns, você está seguindo o caminho do céu. Irmão, sábado nós teremos aqui um santo batismo, teremos uma festa inesquecível, e você pode ser batizado nesse batismo. Ah, pastor, mas eu sou tão pecador. Irmãos, batismo não é para pessoas perfeitas, batismo é para pecadores. Só se batiza quem é pecador, só que pecador arrependido, pecador que quer o céu e que abandonou, decidiu abandonar a velha vida. Só teve um, irmãos, que se batizou, mas nunca pecou. Quem foi? Foi Jesus Cristo. Amém? Então, se Jesus, que nunca pecou, foi batizado, imagine você e eu. Ele disse, assim como eu fiz, façais vós também. Meus amigos, olha aqui na tela, vamos repetir todo mundo junto esse versículo. Vamos lá. Quem crer e for batizado será, e quem porém não crer será condenado. Tem outro versículo, vamos lá, todo mundo junto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Repita comigo esse outro versículo bíblico, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. Nesse sábado o batismo vai ser espetacular. Nós vamos armar aqui o tanque do batismo. E aí, meu amigo, a pessoa vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. É assim que se batiza. E a pessoa que enterra o passado, a pessoa que desce as águas, é lavada pelo sangue de Jesus, é lavada pelo poder do sangue de Cristo Jesus. E recebereis o dom do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Irmãos, tem uma pergunta que só algumas pessoas podem responder. Por que te demoras? Por que você está demorando tomar a sua decisão? Recebe o batismo. Eu quero chegar, irmãos, aqui nessa história. Ok. Eu quero contar a história dessa mulher aqui. Não está dando para enxergar talvez tão bem, mas é a Neuza Moreira. Essa cidade é a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, uma cidade praiana, portuária também. Fizemos uma campanha de evangelismo ali há 3 anos e meio atrás, né? E essa aí foi um apelo que nós fizemos na primeira noite, era um domingo à noite. E no sábado seguinte seria o batismo, estava marcado o batismo, e foi muito bonito. E naquela noite nós fizemos um apelo, e muitas pessoas foram à frente. Uma delas foi a Neuza. A Neuza foi uma das últimas a se levantar e ir à frente. Eu não conhecia ninguém, estava chegando naquela igreja naquele momento. Na porta estava cumprimentando as pessoas, e ao cumprimentar, o Espírito Santo me chamou a atenção para ela. E um amigo meu, pastor, que estava conosco, eu falei, pastor Aguinaldo, por favor, visite essa irmã amanhã. E ela concordou, marcaram o horário. Dia seguinte o pastor foi e preencheu a ficha do batismo dela. Nome, endereço, bairro, telefone, enfim. O batismo seria no sábado. Na terça-feira ela retornou da conferência. Na quarta-feira eu cheguei mais cedo, estava ali preparando as coisas, e o pastor Aguinaldo chegou também. E aí o pastor Aguinaldo chegou e me entregou a ficha do batismo dela. Só que me entregou e ficou segurando. E eu peguei a ficha, tentei pegar, e ele segurando. Eu falei, essa é a Neuza, né? Eu falei, amém, que ela vai se batizar sábado, hein?
Aí o pastor Aguinaldo disse: não, pastor, ela não vai se batizar. E eu falei: mas por que ela não vai se batizar? A ficha está pronta, está tudo certo, ela tomou a decisão. Não, pastor, ela não pode se batizar. Eu falei: por que não pode? Porque ela morreu. Eu falei: mas como que ela morreu? Morreu. Ela morreu, pastor, e o enterro vai ser amanhã. Deu um ataque no coração dela, ninguém entende, foi ao hospital, não resistiu e morreu. Por isso ela não vai se batizar. Irmãos, eu fiquei muito, mas muito triste por uma notícia tão chocante como essa. Eu falei: mas eu cumprimentei essa mulher agora, nessa semana. Mas a vida é assim, a gente está vivo hoje, amanhã não sabemos. Mas eu confesso que naquele mesmo momento eu fiquei feliz. Não porque ela morreu, mas porque antes da morte dela, ela havia tomado a sua decisão. Não deu tempo dela se batizar, mas o batismo de Cristo valeu para ela. Irmãos, você pode tomar a sua decisão hoje. E mesmo que não dê tempo de você se batizar, mas você decidiu, está com a ficha pronta, mesmo que morra, você morre em Cristo. Amém. E quando Cristo voltar, você ressuscita para nunca mais morrer. Amém. Jesus morreu na cruz. Ao lado direito havia um bandido chamado Dimas. E Dimas, no último momento da vida, aceitou Jesus. Jesus garantiu o reino para ele. Mas eu pergunto: deu tempo de se batizar? Não. Mas o batismo de Cristo valeu para ele. Se desse tempo, ele se batizaria. Porque disse Jesus: quem crê e for batizado será salvo. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, quando a Bíblia fala hoje, é hoje, não é amanhã. Aí você fala: pastor, mas não tem tanta coisa para mudar. Irmãos, quem aqui que é batizado e não precisa mudar de vida? Eu sou o primeiro. Agora, tem questão de casamento que tem que resolver? Resolva, é só casar. Se tem algum problema assim, é problema de vício, decida abandonar o vício. Que tipo de problema está lhe impedindo? Irmãos, para Deus nada é impossível. Deus remove os empecilhos. Amém. Agora, tem batismo, lógico, que é a longo prazo. Mas se nada lhe impede, por que deixar para depois o que pode fazer agora? Deus chama cada um aqui. Você que já é batizado, persevera até o fim. Reconsagre sua vida a Deus. E você que não é batizado ainda, Deus está chamando você. E nesta noite, meus amigos, eu quero fazer uma oração para que você abra o coração a Jesus e que você entenda que Ele está chamando você. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Amém? Eu pergunto: até aqui ficou claro o assunto? Você entendeu até aqui a mensagem? Sim ou não? Sim. Amém. Irmãos queridos, amanhã o tema que vamos abordar aqui, vamos falar sobre o fechamento da porta da graça. Amanhã. E sexta-feira nós vamos falar aqui sobre o pecado que não tem perdão. São dois assuntos assim, olha, espetaculares, e você não pode faltar de jeito nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos temos aqui nessa noite que não são membros batizados na igreja adventista? Levante a mão bem alto. Você não é batizado ainda. Ok. Agora outra pergunta, presta atenção na pergunta: quem aqui já está decidido a se batizar? Levante a mão. Amém. Ok. Então, irmãos, é o seguinte: nós vamos fazer agora um apelo para você que não estava decidido a se batizar, mas você pode se batizar. Basta você querer. Porque Deus chama você. Amém? Amém. Eu preciso de 7 pessoas aqui à frente, com Bíblia na mão. Cada um vai ler um versículo, para a gente ganhar tempo. E a gente vai fazer o encerramento e a oração final. 7 pessoas. Quem vai me ajudar? Com a Bíblia na mão. Pode vir.
pode se posicionar assim, olha. Isso, assim, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 2. Chegou, 7. Muito bem. Se pudesse ter outro microfone aqui, para ir passando. Irmã, você vai ler, por favor, Daniel 12, verso 1, certo? Irmã, você vai ler o livro de... não, vamos fazer assim, você lê Apocalipse 13, verso 8, certo? Daniel 12, verso 1. O senhor lê, por favor, Lucas 10, verso 19 e 20. Você vai ler o livro de... primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, verso 3, 4. Isso. A irmã lê Apocalipse 3, verso 5. 3, 5. O irmão lê Apocalipse 21, verso 27. E o irmão Hamilton é o último texto. É o segredo da surpresa. É o mais forte. Mas você vai ver agora a importância de você ter o nome no livro da vida. Preste atenção em cada versículo que você vai ver. Irmã, leia por favor então Apocalipse 13, verso 8. Pode ler. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem. Então esse texto bíblico que a irmã acabou de ler, ok, ele é um texto que nós já lemos. Aí diz: quantas pessoas que vão adorar a besta? Todos aqueles que não têm o nome no livro da vida. Então, se você não tiver o seu nome no livro da vida, você vai adorar a besta, de qualquer jeito. Ok, então aguenta aí. Irmã, leia agora Daniel 12, verso 1. E o anjo continuou dizendo: neste tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muito bem. Então, irmãos, aí fala do tempo de angústia. E o tempo de angústia que acontece um pouquinho antes da volta de Cristo vai atingir a todos, mas vai ser livrado todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Veja que é importante você ter o nome no livro da vida. O senhor Lucas, capítulo 10, verso 19 e 20. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos, antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amém? Então, irmãos, os discípulos estavam animados, porque foram pregar o Evangelho, e os demônios eram expulsos. Amém por isso. Jesus disse: alegrai-vos não porque os espíritos maus se vos submetem, mas porque o nome de vocês estão arrolados ou escrito no livro da vida. Amém? Agora, eu falei, querido? Desculpa, Filipenses 4, verso 3 e 4. Estava confirmando aqui. Isso mesmo, Filipenses 4, verso 3 e 4. 4, 3 e 4. É 2 e 3. 2 e 3, ok. Vamos lá. Rogo. Não, é isso mesmo. Rogo a Evódia. Isso mesmo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Isso mesmo. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntos se esforcem comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém? Então, Evódia, Sintique, Clemente, os cooperadores de Paulo, os nomes estavam escritos no livro da vida. Amém? Veja, irmãos, como a Bíblia enfatiza o livro da vida. Veja a importância de você ter o nome no livro da vida. Irmã, vai ler Apocalipse 3, verso 5, por favor. Muito lindo.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Então, irmãos, aí diz que se a pessoa perseverar, o nome não é apagado do livro da vida. Mas isso indica que pode ser apagado. Mas aquele que permanecer fiel não será apagado do livro da vida. Agora veja quem somente vai entrar na cidade santa. Apocalipse 21, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Quem somente vai entrar na cidade santa? Aquele que tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém. Então você que não é batizado ainda, você precisa ser batizado. E sábado pode ser o seu dia, basta você se decidir. Deixamos com o irmão Hamilton o último texto, que é o mais forte desses que nós mencionamos aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Veja a importância de você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E caso você não tenha o nome no livro da vida, olha só o que vai acontecer. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo? Então Deus vai abrir o livro. Se o seu nome está lá, o reino celestial. Amém? Amém. E se o seu nome não foi achado escrito no livro da vida, você vai ser lançado onde? Onde? No lago de fogo. Alguém que já queimou o dedo? Dói? Muito. Imagina o lago de fogo, hein? Agora, quem mais vai ser lançado no lago de fogo? Capítulo 20, versículo 10. Veja que o primeiro texto que a irmã leu foi: adorarão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Adorarão quem? A besta. E veja quem mais será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados para todo sempre. Vocês viram? Então quem mais vai ser lançado no lago de fogo? O diabo, a besta e o falso profeta. Por que a besta? Os adoradores da besta vão ser lançados lá, juntamente com ela. E o diabo também. Alguém quer fazer companhia para o diabo? Lá no lago de fogo? Para a besta? Eu creio que não. Então, meu amigo e minha amiga, o que falta para você ter o nome no livro da vida? Muito obrigado de coração pela participação de todos vocês. Ficou claro? Entenderam? Irmãos queridos, agora chegou o momento de você dizer: Senhor, eu quero. Deus chama você. E só falta você. Eu quero fazer a pergunta novamente e quero que se coloque em pé apenas aqueles que já tomaram a decisão de serem batizados. Por favor, se coloque em pé. Isso, a irmã Glori, a irmã Aparecida, né? Isso, amém. Deus seja louvado. Amém. Não tenha medo. Fica em pé. Agora eu pergunto: quem vai ser a próxima pessoa que vai dizer assim: pastor, eu também quero ser batizado juntamente com eles? Pastor, eu quero também ter o meu nome escrito no livro da vida. Quem vai ser a próxima pessoa que vai dizer isso? Vai dizer assim: pastor, eu quero me batizar. Então, se alguém, fica em pé também. Mesmo você que talvez já foi batizado e se afastou da igreja, e você precisa de um rebatismo, você quer se rebatizar, então Deus está chamando você. Há mais alguém que quer se unir a essas três preciosas pessoas e fala assim: pastor, eu também quero me batizar nesse sábado, nesta campanha de evangelismo, quero enterrar o passado e renascer para uma nova vida e ter o meu nome no livro da vida. Você fala: pastor, eu até quero, mas eu não posso. Mas por que você não pode?
Ah, pastor, tem algum problema ainda, mas Deus pode resolver. Eu não sei o que é o problema. Dependendo, ele pode ser resolvido essa semana. Dependendo, não tem jeito. Mas dependendo, pode. Então, se tem alguém nessa circunstância, este é o momento. Deus está chamando você. E você perceba que aqui não tem aquele tipo de emoção, aquele negócio todo. Não. É razão. Se você quer, Deus chama você. E eu digo mais, não deixe para depois o que você pode fazer agora. E tem gente que fala assim, pastor, mas depois eu vou batizar. Mas se você tem a certeza de que vai se batizar depois, por que não se batiza agora? A palavra predileta de Deus com respeito à sua entrega é hoje. E a palavra predileta do inimigo é amanhã. Ou então depois. Para Deus, meus amigos, quando Ele chama, é porque chegou a hora. Há mais alguém que com coragem vai dizer assim, pastor, eu também quero ser batizado. Se não houver, não fica, não se manifeste. Mas se há, e você está ouvindo a voz de Deus, Deus está chamando você então nessa noite, se manifeste. E diga, pastor, eu também quero ser batizado para a honra e glória de Deus. Eu vou pedir para que vocês três venham aqui comigo à frente para a gente orar. Pode vir, irmã Gloria, irmã Aparecida, pode vir, minha amiga. Nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus que guarde vocês. Mas eu sei que pode haver mais pessoas. Deus abençoe. Parabéns. Irmãos, a irmã Gloria tem uma história linda. Quem sabe no sábado a gente vai contar. Pastor Luiz e eu queremos fazer uma reportagem, um vídeo do testemunho dessa irmã. Você nem imagina como Deus tem guiado a sua vida. Deus tem guiado a sua vida por muito tempo. E ela usou uma frase muito bonita. Ontem saímos da casa dela era meia-noite e 10. E ainda tinha assunto, né, irmã? Ainda tinha assunto. E ela usou uma frase muito linda, dizendo assim, pastor, por 40 anos eu persegui a verdade, mas agora encontrei. Amém, amém, irmãos? Amém. Agora eu pergunto, há mais alguém que quer se unir a esse grupo? Há mais alguém que quer falar assim, pastor, eu também quero ser batizado, batizada? Deus te ilumine, amém. Parabéns. Deus abençoe você. Amém. Se tiver mais alguém, tenha coragem de se levantar e falar, pastor, eu quero. Se levante e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Mesmo que não dê para você se batizar, mas você quer. Então dê uma chance para Deus mudar a sua vida. Dê uma chance para Deus reorganizar a sua vida e mudar você para sempre. Mudar você para o seu reino, para você ser usado por Deus. Há mais alguém que nessa noite quer falar, pastor, eu quero ir em nome de Jesus. Talvez a vergonha, talvez o medo, talvez você está aí ouvindo duas vozes. Uma diz vai, outra diz não, está muito cedo. Irmãos, eu digo, está tarde. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, verso 7. Eu vou dar mais um tempinho. Não se sinta forçado, mas que o Espírito Santo está falando com você. Venha. Jesus chama você. O Espírito Santo, ele está se movimentando ali. Ele está tocando o seu coração. E nesse sábado teremos a maior festa que você já pôde imaginar na vida. Débora vai tremer pelo poder de Deus. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se há mais alguém, vem em nome de Jesus. Amém? Parabéns. Isso é uma atitude, irmãos, de coragem. Não é para Deus seja louvado, meu querido. Veja bem, a minha questão é a seguinte. Eu, mas a minha esposa, né, que eu considero como minha esposa, tomamos uma decisão que a gente quer realmente se batizar, graças a Deus. Amém. Mas porém eu peço aos irmãos que a gente quer se batizar, mas a gente está pretendendo casar ainda essa semana. Amém. E também em curto tempo, mas nada para Deus é impossível, né? Claro. Amém. Amém, irmãos. E peço ao irmão que ore por isso, para que a gente possa conseguir resolver essa situação, que vai ser um peso que vai tirar da minha consciência. Amém. E quem é a sua esposa? Cadê ela? Vem cá, minha amiga. Oxe. Fica do lado do seu marido aqui. Deus abençoe você. Deus seja louvado por você. Você é a Claudiane e o
É dele. E também preciso de um perdão de uma pessoa, que é você, irmão. Ok? Amém, irmão. Amém, irmãos. Isso é obra do Espírito Santo. Irmão, você viu que coragem? Você acha que humanamente falando alguém faz isso? Quem que movimenta o coração humano? O Espírito Santo. Amém. Há mais alguém que quer falar assim: eu também quero ser batizado, eu quero ter o meu nome no livro da vida, eu quero nascer de novo. E veja a coragem deles: eu queremos nos casar, e amanhã é quinta-feira, e dá tempo, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, só não dá para aquele que não quer. Se você não quer, tudo é impossível. Mas se você quer, nada impede, porque Deus é o Deus do impossível. A única coisa que Deus não pode fazer, irmãos, é entrar no seu coração pela força. Ele não pode entrar no seu coração pela força. Agora, se você permitir, Ele vai entrar e mudar a sua vida. Amém? Amém. Posso esperar mais alguém aqui? Posso esperar mais alguém que quer se batizar, se rebatizar? Dá um abraço aqui, mas vem cá. Deus seja louvado. Isso é obra do Espírito Santo. Se há mais alguém, o Espírito Santo chama você. O Espírito Santo está aqui agora. Eu vou chamar a pessoa que vai cantar a última música. Eu quero que ele cante aqui. Enquanto ele canta, no meio da música, se há mais alguém, se levante e venha. Por que você tem que vir? Eu vou dizer, porque Deus está chamando. Segundo lugar, porque o ato de você se levantar e vir aqui vai quebrar todas as barreiras que lhe impedem. Uma vez uma mulher na zona sul de São Paulo, chamada Gilma dos Santos, ela se levantava para vir à frente. Tem uma história, eu vou só dizer o ponto básico. E ela se levantava, mas não conseguia dar um passo. Não conseguia dar um passo. E marcamos o batismo dela, não foi um negócio estranho. Até que um dia ela abriu o coração para a gente. No passado ela foi médium espírita. Abandonou, estava seguindo a verdade. E quando era para se batizar, e ela se levantava, o diabo falava no ouvido dela: se você for, eu te mato. E ela chorava, chorava. Até que um dia nós falamos: vamos fazer uma corrente de oração por você. E durante uma semana fizemos. Era meio-dia, a nossa equipe parava e orava por ela. E no domingo seguinte ela foi batizada. Amém? Amém. Irmãos, você ouve sempre duas vozes. Uma diz vai, outra diz não. Uma diz, fala, chegou a hora. Outra fala, está cedo. Então eu digo a você: se você ouve a voz de Deus, levante-se e venha. Vamos ouvir a música enquanto o nosso irmão estiver cantando. Se há mais alguém, abra o coração a Cristo. Ele morreu por você. Seu sangue foi derramado lá na cruz. Ele te ama muito. Pode colocar a música. Presta atenção. E enquanto ele estiver cantando, se há mais alguém ouvindo Jesus falar, não tenha medo. Dê um passo de fé. Venha se unir a esse grupo de pessoas. O Espírito Santo está aqui, meus amigos. E esse é o momento mais esperado pelo Espírito Santo. Esse é o momento mais esperado para Deus mudar. No alto monte, pendurado estava um homem na cruz. É Jesus Cristo, irmãos, que estava pendurado na cruz. De braços abertos e cravaram dedos em suas mãos. Sua face não brilhava, o seu coração quase não pulsava mais. Muito sangue escorria pelo seu corpo. Oh, que cena tão cruel! De repente a terra em silêncio ficou, e aquele homem respirou.
Nós vamos orar agora. Deus seja louvado. Eu pergunto, há mais alguém que quer vir aqui à frente para tomar a sua decisão de ser batizado? O Espírito Santo está falando com você. Nós vamos orar. Talvez você fale, pastor, eu quero me batizar, mas eu não vou à frente. Não há problema. Vamos todos colocar em pé e vamos pedir a bênção de Deus para a gente sair daqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, foi por amor que o Senhor Jesus morreu. Deu a vida lá na cruz. O teu sangue foi derramado. O Senhor foi totalmente torturado em nosso lugar. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo e está aqui no meio de nós. Santíssimo Deus, toma cada um aqui em tuas mãos. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada família, e especialmente, ó Pai, esse grupo de homens e mulheres que estão aqui à frente. São pessoas, ó Pai, que de forma consciente decidiram-se ao teu lado. São pessoas que de forma corajosa deram um passo de fé. E neste momento, ó Pai, como ministro do teu santo evangelho, eu peço que o Senhor venha selar a decisão de cada um deles. Amém. Para que eles permaneçam firmes para serem batizados e para o teu reino celestial. Amém. E se há alguém, ó Pai, que ainda não se decidiu, ajude essa pessoa a tomar a sua decisão antes que a porta da graça se feche. Despeça-nos em paz, dá-nos uma excelente noite e amanhã nos traga de volta para mais uma vez estudarmos a tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a vocês. Parabéns. Eu vou à porta para cumprimentar a todos. Eu quero lembrá-lo que amanhã o tema é o fechamento da porta da graça. Amanhã será uma noite espetacular. Um dos temas mais importantes é amanhã e sexta-feira. Que Deus abençoe.